iniciar a competência 3, módulo Síndrome de Down. Qual vai ser o objetivo desse módulo? O objetivo desse módulo é a gente identificar os pressupostos básicos da síndrome e compartilhar saberes e conhecimentos que possa ter algum comprometimento que advindo da própria síndrome que diferencia das demais crianças. Vamos lá. O mundo é fantástico, o corpo humano ele é fantástico. Se a gente perceber, nós não somos igual a ninguém. Essa mão já não é igual a essa outra mão. O que é que isso significa? Essas características básicas da gente, elas estão marcadas no DNA. Ou seja, que todos nós temos uma diferença. As diferenças, essas nossas diferenças, elas cada vez mais pesquisadas por alguns estudiosos, começam a identificar que alguns apresentam síndromes, outros apresentam deficiência, e foi assim que dentro dessas pesquisas, alguns estudiosos chegaram na síndrome de Down. Em 1866, John Down, por isso que se chama Down, ele pesquisou e identificou uma mutação diferenciada nas características de algumas pessoas. Após 93 anos, acima dessa pesquisa de Down, teve outros achados que descobriram que algumas pessoas tinham uma duplicidade no cromossomo 21. E aí, nessa época, ficou caracterizado que essas pessoas que tinham a duplicidade do cromossomo 21 eram chamadas de mogolismo. A presença extra desse cromossomo é o que constitui geneticamente a síndrome de Down. Mas o que é a síndrome de Down? Vamos fazer um resgate, A gente falou um pouco disso e vamos fazer essa memorização das nossas aulas de ciência e de biologia, Eu disse que nós somos diferentes e que característica das nossas diferenças é o DNA. Já disse que no nosso DNA, nos nossos cromossomos, nós teremos um cromossomo a mais apareado, a esse cromossomo 21. Então, a síndrome de Down nada mais é do que um conjunto de sinais e de sintomas dessa disfunção, dessa desorganização desse cromossomo. Hoje nós dividimos a síndrome de Down em 3 características. A trissonomia livre, que é a mais simples, ou seja, que você vai evidenciar características bem mais simples na pessoa. A translocação, que ocorre quando o cromossomo 21 ele é ligado a um outro cromossomo fazendo par, e o mosaico, que é o mais comum, no qual as características ficam muito mais evidência, ou seja, há um aumento. Ao invés de a gente apresentar 46 cromossomos, apresentamos 47 cromossomos. Enfim, o que marca de fato uma pessoa com a síndrome de Down, desde o nascimento até a fase adulta, são as características físicas, certo? Você vai perceber que há um achatamento nas orelhas, elas são pequenininhas e achatadas. E as mãos, você vai ver que o quinto dedo, certo? Ele tem uma curva e ele é distante. Uma outra característica é o olhinho oblíquo. É bem interessante que você já identifica pela organização desse olhinho, assim, um pouco oblíquo. Se você olhar o perfil de uma pessoa com síndrome de Down, você vai ver um rosto mais achatado, tá? E a língua. A língua há uma hipotonia, Uma característica que você vai ver que vai trabalhar bastante, que isso vai comprometer inclusive a fala, essa linguinha que ele tem a dificuldade de guardar na boca. E é uma língua assim, mais solta e bastante grossa. Outra coisa, falando ainda na organização do corpo, é o dedo do pé. Você vai ver que o dedo maior ele tem um afastamento dos demais dedos. Enfim, falei das características físicas, que quando a gente olha a pessoa, a gente já identifica a síndrome de Down. Vamos agora falar um pouco das características vinculadas ao desenvolvimento. Nós temos o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento psicomotor e a linguagem. O desenvolvimento cognitivo, de uma forma bem operacional. Uma criança com síndrome de Down, o que é marcante nela é que ela tem um ritmo de aprendizagem mais lenta das demais crianças. Ou seja, a compreensão passa do concreto para o simbólico. Então, eu vou ter esse cuidado, Ou seja, aprender, ela aprende, mas ela aprende de uma forma diferenciada e mais lentificada. O psicomotor, por essa estrutura toda que eu já falei da mãozinha, do corpo, ou seja, ele tem um corpo com hipotonia generalizada nas articulações, Então ele vai precisar de estímulo para ter essa organização.
Geralmente, eles têm a parte abdominal mais cheinha, né? Como se fosse uma gordura, e essa hipotonia toda nesse corpo, ele precisa ser organizada para a gente poder trabalhar alguns avanços motores, coordenação fina, escrever, que a gente vai se deter para falar mais na frente. A linguagem. Uma coisa básica. Para eu poder ter linguagem, eu preciso, obviamente, do meu cognitivo preservado. Se eu já tenho uma lentidão no meu cognitivo, eu já vou ter um comprometimento na minha linguagem. E anatomicamente, essa minha linguinha que eu tenho hipotônica solta para frente com essa frouxidão, isso também dificulta mais o processo da fala, né? Que no caso a linguagem. É bom a gente identificar e não generalizar. É importante que a gente entenda, mesmo que a criança apresente síndrome de Down, ela é uma pessoa única com características próprias inserida em uma família. Então, algumas podem apresentar perdas auditivas, né? É comum que elas tenham doenças cardíacas, geralmente elas fazem cirurgias recém-nascidas. Algumas têm baixa visão, outras apresentam epilepsia. Há a questão do problema digestivo, exatamente por essa linguinha hipotônica, a tendência a comer comida mais pastosa, e aí há uma questão do refluxo. E o problema da saúde mental e emocional é simples. Se eu tenho todos esses comprometimentos, e se, inclusive, dentro desse comprometimento eu tiver dificuldade da interação social, eu vou ter dificuldades mentais e emocionais de me relacionar. E aí, refletir, pensar, né, que é algo importante, e é o que a gente propõe. Né? A criança com síndrome de Down, ela apresenta um desenvolvimento semelhante a qualquer criança. Eu não posso nunca achar que a deficiência é maior do que a minha condição de pessoa. Então, como qualquer criança, todos os estímulos vão ser importantes para o desenvolvimento global e como ela vai responder no futuro dela. A inclusão é porque a gente não concebe estímulo, relacionamento, socialização, um desenvolvimento global mais saudável possível, dentro das minhas limitações, sem pensar no processo de inclusão. Porque o processo de inclusão, ou seja, quando nós misturamos as nossas diferenças, né, entre crianças com deficiência e crianças que aparentemente não apresentam deficiência, possivelmente irá ter um aprendizado mais, como é que eu posso falar, mais completo, né? E uma facilidade e um desenvolvimento global mais eficaz. Na realidade, né, o nosso objetivo nessa competência 3, no módulo síndrome de Down, não é esgotar, né, o assunto, e sim fazer uma provocação para que a gente se aprofunde cada vez mais. Tá? Nós encerramos agora a competência 3, né, o módulo síndrome de Down, e eu encontro com vocês no próximo módulo, no qual a gente vai se deter às estimulações, às adequações necessárias nas intervenções pedagógicas. Um abraço, bons estudos!